O vício em comida, também conhecido como transtorno da compulsão alimentar, é um distúrbio caracterizado por episódios frequentes de consumo excessivo de alimentos, muitas vezes em resposta a emoções negativas, estresse ou outros gatilhos emocionais. Essa condição, ela pode se tornar um ciclo vicioso, resultando em sentimentos de culpa, vergonha, falta de controle muitas vezes. Assim como outros vícios, o vício em comida, ele pode ter um impacto significativo na qualidade de vida de uma pessoa, afetando sua saúde física, bem-estar emocional e a sua autoestima, e afetando também os seus relacionamentos, o seu meio de vida. A compulsão alimentar, ela pode levar ao ganho de peso excessivo, obesidade, problemas de saúde metabólica, distúrbios alimentares como bulimia e anorexia. Ou seja, ela pode levar a coisas muito graves. As causas do vício em comida são multifatoriais e podem envolver questões que são genéticas, ou seja, que foram herdadas de seus pais, questões biológicas, psicológicas e questões ambientais. Fatores como predisposição genética, desequilíbrios hormonais, história de traumas emocionais, pressão social, hábitos alimentares disfuncionais podem contribuir para o desenvolvimento da compulsão ou descontrole alimentar. Mesmo alguém que tem um metabolismo superacelerado pode desenvolver obesidade e outras doenças se ficar viciado em comida. A compulsão pela comida é a falta de controle para o ato de comer. A pessoa vê a comida, não está com fome e já quer colocar na boca. E vamos entender então o processo de comer. Como que começa? O processo de comer, ele começa pelos olhos, depois vai para a boca, quando você saliva, que tem as pastilhas gustativas e a saliva, né? Depois passa pelo esôfago e depois para o estômago. Quando passa pelo esôfago, existe a válvula que se abre para chegar ao estômago. Quando o estômago está cheio, essa válvula se fecha. A comida que está ali a mais, esperando para ser comida, ela força a entrada no estômago, passa por essa válvula, o estômago dilata. E esse excesso que fica, ele é transformado em gordura, porque precisa ir para algum lugar. Quando o estômago está cheio, a válvula libera uma substância que avisa o cérebro: opa, tá bom, já deu. Isso chama-se saciedade. Então ela avisa que está cheio. Então é a hora de parar de comer, é a hora de parar de colocar alimento. O nosso estômago cheio, ele é do tamanho de um punho fechado. Esse tamanho mais ou menos, ó, tá? Quando não respeitamos a saciedade, quando não respeitamos o que essa válvula diz, muitas vezes ela fica desregulada e aí indica fome 1 hora ou 2 depois que você comeu ou que eu comi, depois do que foi ingerido. E às vezes o estômago está cheio, né? Às vezes não, está lotado ainda. Nós podemos comparar o vício de comer com o vício em cocaína, sendo um dos mais difíceis de tratar. E não sou eu que estou falando isso, são especialistas, são médicos, né? São endócrinos. O vício de comer, ele traz um prazer para a pessoa. Estudos mostram que pessoas que são viciadas em comida, elas precisam dormir mastigando alguma coisa. Lembra quando eu falei do estômago, da válvula? O cérebro, ele ficou viciado no prazer da comida, que aquela válvula, quando ela liberou a substância que veio para cá, então vem um prazer. O cérebro ficou viciado nesse prazer.
Então, gente, quando nós falamos uma pessoa está viciada em comida, não é só pela comida, é pelo prazer que essa substância trouxe para ela. Então, qual é a conclusão? Nós concluímos que nós precisamos, na nossa sociedade, ter uma reeducação alimentar, ter um trabalho com as pessoas para um novo modo de se alimentar. Pois o nosso corpo, ele foi criado por Deus para receber alimentos bons, para receber alimentos no momento correto, para ser nutrido e não destruído. E muitas vezes, o que nós fazemos? Colocamos para dentro do corpo alimentos que não fazem bem para ele, alimentos que vão trazer malefícios a longo prazo, e só queremos comer aquilo que dá prazer para os olhos, prazer para a boca, prazer para o nariz, e não nos lembramos que precisa ter um trabalho de educação. Essa educação, essa reeducação alimentar, ela precisa acontecer para os adultos que vão repassar para as crianças. Lembra lá no início do vídeo que eu disse que uma compulsão pode ser herdada, né? Pode ter fatores genéticos que ajudem uma pessoa a ser compulsiva por comer? Sim. Não sei se vocês já ouviram falar da epigenética, que é uma ciência que estuda o que nós herdamos nas células. As nossas células, elas guardam tudo que nós passamos, tudo que os nossos antepassados já viveram. Então, uma pessoa, ela pode ter herdado a compulsividade por alimento, por comida, lá na célula dela. Está registrado que uma bisavó, uma tataravó enfiava comida. É um exemplo, tá, gente? Enfiava comida nos seus filhos ou nos seus netos para aliviar. Muitas pessoas veem a comida como alívio de tensão. Então, isso pode ter ocorrido lá no passado, ficou registrado nas células como uma coisa prazerosa, e hoje a célula cobra da pessoa. Hoje ela faz a pessoa reviver isso. Muitas vezes, coisas que nós passamos ou sentimos, falando, mas de onde está vindo isso? Por quê? Né? Por que eu sonho com isso? Por que eu lembro disso? Por causa dos registros celulares que nós temos. Então, esses registros, para uma pessoa compulsiva em se alimentar, eles podem estar disparando esses gatilhos emocionais para a pessoa comer, sem saber o que está acontecendo, tá? Então, hoje nós precisamos pensar outra vez em treino. Tudo é treino. Se você vai fazer uma mentoria de emagrecimento, é para você treinar como ser uma pessoa magra. Então, se você tem compulsão alimentar, você tem compulsão por comida, e você quer mudar isso, não se engane, é somente com treino. Treino aqui. Não é só mudar o prato, é mudar a cabeça. Então, é treinar comer os alimentos corretos, treinar comer nos horários em que estiver com fome, treinar comer sem ser com tanta ganância, esperar o corpo dar sinais para comer, beber água, porque o corpo ele é 70% líquido e o restante é sólido, precisa de sólido. Então nós precisamos de muita água. Não ignorar isso. Tem gente que fala assim, ai, eu não tenho sede. Tem, você tem sede. Você tanto tem sede que você escolhe tomar suco junto com o alimento. Quando você faz essa opção, você está querendo um alimento mais molhado
Por quê? Porque o seu corpo está necessitando de água. E o seu cérebro também precisa de água. Então, quando você não dá água para o cérebro, não dá água para o corpo, existe uma seca dentro de você. E às vezes a sede, ela vem em forma de fome. Sabia disso? Tá faltando alguma coisa, tô precisando de alguma coisa, mas o que você tá precisando é água. Então, todas as vezes que você sentir a sensação de fome, beba água primeiro. Quanto de água, Lúcia? Um copo de 300 ml vai te dizer se é fome ou se é sede, ok? Ai, mas e se for fome? Ótimo! Aquela água vai chegar no seu estômago, vai passar para o seu intestino e vai vir de novo a sensação. Então, era fome mesmo, então hora de comer. Como eu como? Eu sento, coloco os meus ingredientes que preciso, carboidrato, salada e proteína. É o básico para uma alimentação balanceada. Só que nós precisamos colocar aquilo que o nosso corpo precisa, a quantidade. Não é assim, é como uma pessoa que eu assisti outro dia no Instagram, que come numa forma. Gente, que absurdo! Uma hora ou outra o estômago vai devolver aquilo como obesidade ou outro tipo de doença, porque é uma agressão com o corpo. Então você precisa ter o seu momento sagrado, sentar, montar seu prato. Olha, uma boa ideia. Vou fazer um vídeo como que faz isso, como que você monta o seu prato para comer. Agradecer. O ato de agradecer o alimento, ele faz muito bem para você. Você está falando, obrigado, Pai, porque eu tenho o que nutrir o meu corpo. E isso te dá mais sabedoria, te dá mais força, mais vida. Então você agradece e aí você olha para o seu prato, você precisa primeiro saciar os seus olhos. O seu prato tem que estar bonito. Isso é um treino. A pessoa que é viciada em comida, ela come de qualquer jeito, qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer horário. Não, aquele momento é tão sagrado que você precisa respirar e sentir o prazer. Aí começa o prazer. Quando você olha para a comida, as suas papilas que foram colocadas por Deus dentro da sua boca, na sua língua, na sua boca, né? Papilas é o quê? Que vai mostrar se é salgado, doce, amargo, azedo. Isso vai despertar o sabor do alimento. Ai, mas eu como tão rápido. Então, se você come tão rápido, é porque você não está aproveitando o sabor do alimento. E a separação dos nutrientes começa dentro da sua boca. Quando os nutrientes são separados ali, você mastiga, esse processo de mastigação vai liberar os nutrientes do alimento. Então, quando você engole, você já está mandando para o estômago, né? Olha, já está separadinho aí, só você distribuir. Então, o estômago vai fazer essa separação, o que vai para o rim, o que vai para o fígado, o que vai para todos os órgãos. E o que sobra do alimento, que é o bagaço, né, aquilo que você mastigou, vai para o intestino, que é o lixo. Quando você não mastiga, vai inteiro. Estômago não tem dente, então o que ele faz, do jeito que foi inteiro, ele vai mandar para o intestino. Por isso muitas pessoas sentem fome muito rápido e acham que preciso comer de novo. Não é que ela está com fome, é que o estômago está, o alimento foi cheio, foi inteiro para o estômago. Então o estômago não digere o alimento inteiro. Ele manda embora, fica ali um tempo e depois vai embora para o intestino. E aí muitas pessoas também com problemas intestinais, porque o intestino não dá conta de digerir os pedaços. Gente, pode observar,
Ai, Lúcia, coisa nojenta, mas vai ter que fazer. Observa as suas fezes. Se você não está engolindo muitas coisas inteiras, isso significa que você está comendo muito rápido. Você não está aproveitando os nutrientes, ok? É nojento, né? Mas precisa ser falado. Então começa aqui nos seus olhos, muitas vezes até na audição. Quando você ouve o barulho das panelas, do prato, você sente o cheiro da comida. Então é todo um processo. A alimentação é um processo, precisa acontecer devagar. Não pode acontecer atropeladamente, ok? Tudo que é feito atropeladamente, o resultado também é atropelado, não é verdade? E aí não acontece como você quer. Bom, nós estamos falando de compulsão. Então, você, depois de tudo isso que eu falei, você percebeu que você é uma pessoa compulsiva, ou você tem alguém perto de você que é compulsivo. Gente, essa pessoa precisa ser analisada, você precisa ser analisado e você precisa ser acompanhado, porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir sair desse limbo, sabe? Mulheres, por exemplo, às vezes está lá fazendo a comida, não consegue fazer sem colocar na boca. Aí coloca meio um prato de comida na boca para experimentar, ainda depois que está pronto ela senta e come mais um prato. Isso significa o quê? As papilas estão maluquinhas, a válvula que trabalha o percurso do alimento, né? Que fala, olha, cérebro, já recebemos aqui, tá tudo bem, acabou. A válvula tá doidinha, não sabe mais o que fazer. E aí essa pessoa desenvolve o quê? Obesidade. Fica lá sem a sua forma física como gostaria, não quer mais se olhar no espelho, não se trata mais com respeito. Gente, vocês sabiam que quando você come compulsivamente, você manda coisas para dentro do seu corpo sem saber o que você está comendo, é uma falta de respeito com o corpo e com você. Então, quando você não se respeita, as outras pessoas também não vão te respeitar. O mundo não vai te respeitar. Então, você precisa ter o quê? Limites. Sabe? Por que pegar o maior prato? Por que ficar olhando para a comida como se fosse morrer se não comesse aquilo? Não, você precisa treinar. Hoje eu vou fazer um jantar para minha família. Ótimo! Não faça comida quando estiver com fome. É um treino. Prepare-se. Você tomou café da manhã 8 horas da manhã, você tem de 4 a 5 horas para se alimentar outra vez. É o tempo que o seu estômago leva para processar o alimento. Agora, se você se entope, eu comi isso, eu comi... Primeiramente, o estômago fica louco. Ele não sabe o que ele vai distribuir primeiro. Ele não tem forças para digerir o que você mandou. Já viu falar em jiboiar? Jiboiar é quando a pessoa comeu tanto que ela tem que ficar quieta, como uma jiboia. A cobra, quando come, ela fica dormindo. Para o corpo dela ter forças para digerir aquilo. Então, tem pessoas que precisam jiboiar. Gente, isso não é engraçado, né? É triste. Porque imagina viver uma vida assim, pensando que vai ficar cada vez pior se não der uma parada nesse processo. Então tá, eu sou compulsiva, eu preciso de ajuda, vou procurar um médico, vou procurar uma nutricionista, vou procurar uma mentoria de emagrecimento, que é o trabalho que eu faço. O que uma mentoria faz? Vai te ajudar a se conscientizar de como você está e onde você quer chegar. Essa conscientização ela é diária e é gradativa. Não é de um dia para o outro. E é um treino. Não pensa, você não acordou
sabendo que você é compulsiva por comida. Você foi se treinando a isso de uma forma errada. Então agora precisa destreinar, fazer da forma correta. Isso é um trabalho que pode ser feito, que pode ser desenvolvido no dia a dia, tá bom? Então, recadinho para hoje. Pense sobre isso. Um beijo.